Hoje o tema é simples, mas profundo: liberdade de escolha das mulheres sob a ótica estoica. Mas antes de começarmos, você precisa entender uma coisa. O estoicismo não está interessado nas suas preferências pessoais, nos modismos sociais ou em slogans de empoderamento. O estoicismo está interessado em uma única coisa: virtude e liberdade interior. Quando Marco Aurélio dizia: a alma se torna aquilo com que se nutre, ele não estava fazendo um discurso motivacional. Ele estava dando um alerta. Se você nutre sua mente com a busca por validação, likes, status, ou a necessidade de ser aceita por todos, sua alma se tornará escrava dessas coisas. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. O estoicismo não diferencia. Não existe estoicismo feminino ou estoicismo masculino. Existe virtude e existe vício. Existe quem vive guiado pela razão e quem vive guiado pelas emoções descontroladas. Agora, aqui está o problema. Na sociedade de hoje, a palavra liberdade foi sequestrada. Vendem para as mulheres a ideia de que liberdade é poder escolher qualquer coisa, a qualquer momento, sem consequências. Mas o estoicismo te diz o contrário. Liberdade não é sobre o número de opções que você tem, mas sobre sua capacidade de escolher bem, com base na razão e nos seus próprios princípios. A mulher estoica não é aquela que faz o que dá vontade. É aquela que age conforme sua natureza racional, indiferente à pressão externa. Ela não está preocupada em agradar a sociedade, nem em bater de frente gratuitamente. Ela está focada em ser dona de si. E essa é a verdadeira liberdade. Você pode ter todas as portas abertas, mas se não souber qual caminho é o certo, será apenas uma escrava perdida em um labirinto de opções inúteis. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como o estoicismo ensina as mulheres a serem verdadeiramente livres, livres das expectativas alheias, livres das pressões culturais, livres das próprias emoções desordenadas. A questão não é quantas escolhas você tem, mas quem está no controle quando você escolhe, você ou seus impulsos. Se você quer um discurso confortável, pode parar o vídeo agora. Mas se você quer entender como uma mulher pode ser realmente livre sob a filosofia mais implacável da história, o estoicismo, então continue comigo. Porque liberdade de verdade não vem de fora. Ela nasce aqui, dentro de você. E ela exige uma coisa que poucas estão dispostas a encarar: responsabilidade total sobre si mesma. Quando falamos em liberdade hoje, a maioria das pessoas pensa em fazer o que quiser, quando quiser, sem ninguém interferir. Mas o estoicismo destrói essa ideia desde a raiz. Epicteto, que nasceu escravo, dizia: a liberdade começa quando você entende o que está sob seu controle e o que não está. Você quer saber o que realmente está sob seu controle? Eu vou te dizer. O que você pensa, como você julga as situações, como você reage, quais valores você decide seguir. O resto é ilusão, é ruído. Não está sob seu controle. O que as pessoas pensam de você, o que a sociedade espera de você, as oportunidades que o mundo te oferece ou tira, nem mesmo o seu próprio corpo, que um dia vai adoecer e morrer. Então, a primeira lição do estoicismo é essa: a verdadeira liberdade não depende do que acontece fora, mas da sua relação com o que acontece. Agora, pense no seguinte: quantas vezes você já se sentiu livre ao fazer uma escolha, mas logo depois percebeu que foi levada pela emoção, pela pressão de agradar, ou pelo medo de ser julgada? Isso não é liberdade. Isso é reação automática. Isso é ser marionete de fatores externos. O estoicismo ensina que liberdade de verdade acontece quando você é capaz de olhar uma situação, filtrar o que está sob seu controle, e agir com base em princípios racionais, não em desejos momentâneos, não em pressões emocionais, não em manipulações externas. Epicteto dizia: quer ser invencível? Então não lute por coisas que não dependem de você. Quer um exemplo simples e direto? Uma mulher que decide se expor nas redes sociais buscando aceitação, aplausos, curtidas, está escolhendo ser escrava dessas coisas. Ela não controla quem vai aplaudir ou criticar. Ela está entregando sua liberdade nas mãos do público. Por outro lado, uma mulher que decide se comportar conforme seus próprios valores, sem se importar com a opinião da massa, pode ser julgada, pode ser criticada,
mas permanece livre, porque sua paz de espírito não está à venda. Marco Aurélio foi imperador, o homem mais poderoso do seu tempo. Mas ele escreveu em seu diário: o que te impede de ser livre? Somente você mesmo. Nem o trono, nem as guerras, nem as traições do Senado conseguiram escravizar sua mente. A mulher estoica precisa entender isso de forma brutalmente clara. Liberdade não é fazer o que der na telha. Liberdade é viver de acordo com a razão, não com as emoções desordenadas. E mais, a liberdade exige uma escolha constante. A escolha de não ser levada pela correnteza. O mundo vai tentar te empurrar, te distrair, te seduzir. O marketing vai te vender desejos falsos. Os movimentos sociais vão te dar scripts prontos do que deveria ser liberdade. Mas você precisa parar, pensar, refletir e decidir com base no que é virtuoso. Isso é liberdade estoica. Não é fácil. É desconfortável. Porque significa assumir total responsabilidade sobre o seu julgamento. Não há ninguém para culpar. Não há desculpas. O que está sob seu controle é mínimo, mas suficiente. É ali que a liberdade nasce e termina. Agora, pare e pense. Quantas das suas últimas decisões realmente foram suas? E quantas foram respostas automáticas ao medo, à pressão, à carência de aprovação? O estoicismo te convida a recuperar o comando. Não do mundo, mas de si mesma. Essa é a única liberdade que ninguém pode te tirar. E, ironicamente, é a única que quase ninguém quer carregar. Agora que você entendeu o que é liberdade para o estoicismo, precisamos destruir uma ilusão que é vendida o tempo todo para as mulheres. A ideia de que quanto mais opções você tem, mais livre você se torna. Isso é uma mentira. Uma armadilha. Vivemos em uma era onde as escolhas são infinitas. Você pode escolher sua carreira, seu estilo de vida, sua aparência, seu relacionamento. Quer trabalhar 12 horas por dia? Quer ser influencer? Quer ser nômade digital? Quer ser mãe? Quer ser solteira? Quer mudar sua aparência inteira no bisturi? Está tudo no cardápio. Mas o estoicismo pergunta: você sabe para onde está indo? Ou está apenas sendo levada pela avalanche de opções que jogam em cima de você? Sêneca já dizia, há 2000 anos, nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Ter 1000 opções não significa que você está no comando. Na verdade, isso pode ser exatamente o oposto. Você fica paralisada, perdida, pulando de uma escolha para outra sem nunca ter clareza do que realmente importa. Isso é liberdade? Não. Isso é confusão. O mercado, a mídia, as redes sociais, os movimentos sociais, todos oferecem liberdade em embalagens bonitas. Mas o que eles vendem, na prática, é um ciclo sem fim de comparações, frustrações e expectativas inalcançáveis. Você se sente livre para escolher, mas logo percebe que sua escolha foi moldada pelo desejo de aceitação, pelo medo de ficar para trás, pelo impulso de imitar o que parece dar certo para os outros. E o resultado? Uma sensação de vazio. O estoicismo te dá um choque de realidade. Você não é livre enquanto suas escolhas forem guiadas por fatores externos. Exemplo prático. Uma mulher pode escolher ser uma empresária de sucesso ou pode escolher ser mãe em tempo integral. Ambas as escolhas podem ser virtuosas ou podem ser uma prisão, dependendo da motivação. Se você escolhe ser empresária porque quer servir, criar algo útil, exercer sua capacidade racional e criativa, isso é liberdade estoica. Mas se você escolhe ser empresária porque sente a obrigação de provar seu valor para uma sociedade que desvaloriza a maternidade ou porque foi convencida de que sucesso é só status e dinheiro, você está sendo guiada pela opinião alheia. Isso não é escolha livre. Isso é submissão ao externo. O mesmo vale para o oposto. Escolher ser mãe em tempo integral pode ser um ato de liberdade se for uma decisão consciente, racional, alinhada aos seus valores. Mas se for uma fuga, uma tentativa de se encaixar em um ideal social que você nem refletiu profundamente, é apenas mais uma forma de prisão. O estoicismo não te dá uma lista de escolhas certas ou erradas. O estoicismo te ensina a perguntar: por que estou escolhendo isso? Estou sendo guiada pela razão ou pelos impulsos? Epicteto dizia: se você quer ser livre, aprenda a ser indiferente ao que não depende de você.
E a opinião das outras pessoas não depende de você. As tendências de mercado não dependem de você. As expectativas familiares não dependem de você. O que depende de você é a sua decisão de agir conforme a razão. A grande tragédia é que muitas mulheres estão tão preocupadas em não perder opções que se tornam incapazes de se comprometer com uma escolha sólida. E a falta de compromisso com a virtude leva à superficialidade, ao vazio, ao arrependimento. O estoicismo te convida a uma reflexão profunda. Não se trata de ter mais opções. Se trata de saber dizer não a 99% dela, e dizer sim àquilo que realmente constrói sua alma. E isso só é possível quando você sabe quem você é e o que você valoriza. Ter opções é bom, mas sem clareza de propósito, as opções viram armadilhas. O mundo vai te oferecer tudo. O estoicismo te pergunta: você tem a coragem de recusar o que não serve à sua alma? Essa é a verdadeira liberdade de escolha. Agora chegamos a uma parte que muita gente evita, mas o estoicismo coloca na sua cara sem dó. Você é 100% responsável pela sua alma. Não importa o que fizeram com você. Não importa as injustiças, as críticas, as traições ou as dificuldades que você enfrentou. Nada disso te dá o direito de abandonar o controle da sua própria mente. Marco Aurélio era imperador de Roma, mas ele nunca confundiu poder com liberdade. Ele escrevia em seus diários, sozinho, para lembrar a si mesmo: a alma se adapta àquilo que aceita como verdade. Isso significa que, se você aceita como verdade a ideia de que é uma vítima das circunstâncias, sua alma se molda a isso. Você se torna refém das opiniões, das comparações, dos ressentimentos. Mas, se você escolhe, todos os dias, viver conforme a virtude, independente do que aconteça, sua alma se fortalece. Aqui está a verdade crua. Ninguém pode te dar liberdade. Nem a sociedade, nem um movimento, nem um relacionamento, nem um discurso bonito. Liberdade é algo que só você pode conquistar, e a conquista começa dentro. Sabe o que isso significa? Significa que a responsabilidade pela sua alma não pode ser terceirizada. Hoje em dia, muitas mulheres, e homens também, vivem jogando a culpa nos outros. Eu sou assim porque meus pais me criaram assim. Eu não consigo mudar porque a sociedade me oprime. Eu não tenho escolha porque as oportunidades são limitadas. O estoicismo olha para isso e responde: isso é uma desculpa. Enquanto você acreditar que alguém ou algo externo controla sua alma, você está entregando sua liberdade de bandeja. Responsabilidade total é o que o estoicismo exige. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te destrói, mas a sua opinião sobre o que acontece. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma mulher que foi traída em um relacionamento. Ela tem duas opções. Primeira, se revoltar, se vitimizar, culpar todos os homens, nutrir rancor e permitir que a traição defina sua identidade. Segunda, encarar a dor, entender que a traição é um ato externo, fora do seu controle, e escolher manter sua integridade e dignidade, sem se deixar arrastar pela amargura. A primeira reação é automática, emocional. A segunda é uma decisão consciente, estoica. A dor existe em ambas, mas a liberdade só existe na segunda. Responsabilidade pela própria alma significa que você não tem direito de entregar sua paz de espírito nas mãos de ninguém. E isso é duro, porque significa que não existe um salvador externo. Não existe um culpado final para onde você possa apontar o dedo e justificar sua fraqueza. A mulher estoica entende que, se ela quer ser respeitada, ela precisa agir de forma respeitável, independente de como os outros agem. Se ela quer ser livre, ela precisa cortar as correntes internas que a prendem ao desejo de aprovação e ao medo da rejeição. Se ela quer ser forte, ela precisa suportar as dificuldades sem transformar cada obstáculo em um drama emocional. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que as dificuldades, os desafios e até as injustiças não são desculpas para se entregar. Pelo contrário, eles são testes para você afirmar sua liberdade interior. A mulher que foge da responsabilidade da sua alma está sempre esperando que alguém a salve.
Está sempre esperando que o mundo se ajuste ao seu conforto. Mas o mundo não se importa com o seu conforto. A única coisa que você pode controlar é como você escolhe reagir. E reagir de forma virtuosa é uma decisão diária. Por isso, a mulher estoica não se lamenta. Ela não perde tempo culpando os outros. Ela olha para a situação, identifica o que depende dela e age com serenidade e firmeza. Se você quer ser livre, precisa assumir uma responsabilidade total sobre si mesma. Não é parcial. Não é condicional. É total. E, ironicamente, é só quando você para de esperar algo do mundo que você realmente começa a viver em liberdade. Até aqui, nós já destruímos duas ilusões. Primeira, a de que liberdade vem de ter infinitas opções. Segunda, a de que a culpa pelos seus problemas é sempre externa. Agora, vamos encarar a questão central. O que é a autonomia feminina real sob o olhar do estoicismo? Primeiro, entenda o seguinte: autonomia não é independência financeira, nem liberdade sexual, nem fazer o que quiser. Tudo isso pode ser bom ou pode ser lixo, dependendo da sua mente. O estoicismo define a autonomia de forma clara. É a capacidade de viver de acordo com a razão, ser dona do seu julgamento e não ser escrava das suas emoções ou das expectativas alheias. E aqui está uma verdade brutal. Muitas mulheres que gritam por autonomia estão, na prática, se escravizando ainda mais. Elas acham que a autonomia é poder fazer tudo. Mas, na ansiedade de provar independência, acabam se tornando dependentes. De validação constante, de status, de prazeres momentâneos, de uma imagem pública que exige esforço insano para ser mantida. Isso não é autonomia. Isso é uma prisão disfarçada. A mulher estoica é autônoma porque ela não está à venda. Não importa quantos seguidores ela tem, não importa quantas oportunidades apareçam, não importa quantas críticas ela receba, ela age conforme seus princípios, não conforme o jogo social. Quer um exemplo prático de autonomia real? Vamos voltar ao estoicismo histórico. Arria, uma mulher romana, esposa de Peto, viveu um dos maiores exemplos de autonomia. Quando o imperador ordenou que Peto se matasse como punição por conspirar contra o regime, ele hesitou, com medo. Arria pegou uma adaga, cravou no próprio peito, olhou para o marido e disse: Peto, não dói. Ela não era obrigada a fazer aquilo. Ninguém a estava obrigando a provar nada. Mas ela escolheu agir conforme seu código de honra. Isso é autonomia. Agir conforme a sua razão, não conforme o medo ou a pressão externa. Hoje, a autonomia feminina não se expressa mais com uma adaga, mas com escolhas diárias. É a mulher que decide não expor sua vida pessoal nas redes sociais porque não precisa da aprovação da massa. É a mulher que escolhe se recusar a entrar em jogos de manipulação emocional em relacionamentos. É a mulher que, mesmo podendo, escolhe não entrar em certas discussões porque não quer perder sua paz por vaidade. A autonomia real não é gritada. Ela é silenciosa. Ela está em dizer não quando o mundo inteiro te empurra para dizer sim. O estoicismo ensina que a autonomia nasce da autodisciplina. E autodisciplina não é repressão, é força. Se você não é capaz de dizer não para um desejo inútil, para uma distração, para uma pressão social, você não é autônoma. Você é uma marionete. As mulheres estoicas sabem que a autonomia exige clareza de valores. Se você não sabe o que é importante, o mundo vai decidir por você. Indiferença ao julgamento externo não significa ser arrogante, mas significa que a sua bússola moral não pode ser alterada pelo humor das multidões. Capacidade de agir com serenidade. Autonomia não é reagir impulsivamente, mas escolher agir com ponderação, mesmo sob pressão. Marco Aurélio dizia: nada é mais digno de uma alma racional do que recusar ser arrastada pelos impulsos desordenados. A mulher que conquista essa autonomia não precisa provar nada a ninguém. Ela não precisa gritar independência porque já é livre internamente. Mas aqui está a parte difícil. A autonomia real exige sacrifícios. Você vai ser mal compreendida. Vai ser criticada por pessoas que vivem no automático. Vai perder algumas oportunidades que seduzem, mas não edificam. Mas, em troca, você vai ganhar algo que ninguém pode tirar: o domínio de si mesma.
E essa é a forma mais pura e mais difícil de liberdade. Se você quer autonomia real, pare de buscar permissão para ser você mesma. O estoicismo não te dá permissão. Ele te dá responsabilidade. Chegou a hora de falarmos sobre uma das armas mais poderosas de quem busca liberdade verdadeira. O não. Mas não é qualquer não. É o não estoico. Aquele não que não precisa de justificativa. Aquele não que nasce de uma consciência clara do que é virtuoso e do que é perda de tempo. O mundo moderno ensina o oposto. Ele diz: diga sim às oportunidades. Diga sim às experiências. Diga sim a tudo que te faz sentir bem. Mas o estoicismo te joga a verdade crua. Quem diz sim para tudo, diz não para si mesmo. Cada sim que você dá para agradar os outros, para não decepcionar, para evitar um conflito desnecessário, é um tijolo que você coloca na sua própria prisão. A mulher estoica entende que dizer não é um ato de proteção da alma. Você precisa entender isso com urgência. Dizer não às pressões sociais não é rebeldia, é inteligência. Dizer não às próprias vontades momentâneas não é repressão, é liberdade. Dizer não ao que te distrai dos seus valores não é sacrifício, é fortalecimento. Epicteto dizia: nenhuma coisa tem poder sobre a alma, a menos que você a permita. Então, se você não sabe dizer não ao convite que vai te afastar do seu foco, ao relacionamento tóxico que te suga, à opinião que te irrita, mas é irrelevante, ao prazer imediato que te enfraquece no longo prazo, você está escolhendo ser escrava. Você está permitindo que o mundo controle sua alma. Agora, atenção, dizer não não é agressividade. Não é sobre ser arrogante ou se sentir superior. É sobre ter a serenidade de recusar tudo que não serve ao seu propósito. O não estoico é silencioso, firme, inegociável. Ele é um escudo invisível que protege sua mente do bombardeio de inutilidades que a sociedade tenta empurrar goela abaixo. Quantas vezes você já quis dizer não, mas cedeu por quê? Não queria ser rude. Tinha medo de parecer difícil. Ou achava que estava perdendo uma chance. O estoicismo corta essas desculpas pela raiz. Ele te ensina que não existe verdadeira liberdade sem a coragem de decepcionar quem não compartilha seus valores. Dizer não exige que você aguente a pressão. Você vai ser rotulada de fria, arrogante, insensível. Mas a mulher estoica não seguia por rótulos. Ela seguia por princípios. Marco Aurélio dizia: a alma se rebaixa quando se deixa levar por aquilo que não é digno dela. Cada vez que você aceita entrar em discussões inúteis, aceitar convites que te esvaziam, ceder a padrões de comportamento que você sabe que são vazios, sua alma se rebaixa. E aqui está o ponto-chave: dizer não é um treino de alma. A cada não dito com firmeza e serenidade, você fortalece a sua liberdade interior. A cada sim dado por fraqueza, você cava um pouco mais a sua própria prisão. Exercício estoico prático. Comece a observar durante um dia quantos sims você dá apenas por medo de parecer antipática ou por ansiedade de agradar. Você vai se chocar. O mundo te empurra para ser agradável. O estoicismo te ensina a ser íntegra. O não estoico não é reativo. Ele não nasce do orgulho ferido. Ele nasce da clareza de quem você é e do que você valoriza. Ele é simples. Isso me aproxima ou me afasta da virtude. Se afasta, é não. Não interessa se é popular, se é lucrativo, se é sedutor. A mulher que domina a arte do não é inabalável. Ela não perde tempo com disputas pequenas. Ela não se contamina com a tagarelice do mundo. Ela age com foco, propósito e tranquilidade. E o mais importante, ela é livre. Agora que você entendeu o que é liberdade no estoicismo, e que ela exige autodomínio, responsabilidade e a coragem de dizer não, precisamos falar sobre algo que ninguém te conta: as consequências de ser verdadeiramente livre. A liberdade estoica é brutal. Ela é solitária. Ela não traz aplausos. Não traz aceitação automática. Não traz conforto imediato. A liberdade verdadeira exige que você suporte ser incompreendida. Exige que você caminhe sozinha em muitos momentos. Exige que você pare de buscar nos outros a confirmação de que está no caminho certo. Isso porque
No momento em que você começa a agir com base nos seus próprios princípios, indiferente à aprovação externa, você se torna uma ameaça para quem vive escravizado pela opinião dos outros. E qual é a reação natural das pessoas que vivem presas a essas correntes? Elas tentam te puxar de volta. Prepare-se. Você será criticada. Será rotulada de insensível, fria, orgulhosa. Será chamada de antiquada por não seguir as tendências. Ou de arrogante por não se importar com o que esperam de você. Mas tudo isso não importa. Porque a mulher estoica não negocia sua integridade por conforto social. Epicteto dizia: se você quer ser livre, aprenda a viver com menos. E isso vale para tudo. Menos necessidade de aprovação. Menos distrações. Menos apegos a expectativas irreais. Menos medo de ficar sozinha. A liberdade real é minimalista. Ela te despoja do supérfluo. E esse é o preço que quase ninguém quer pagar. O mundo moderno vende uma liberdade falsa. Aquela que vem cheia de aplausos, likes, status e consumo. Mas isso não é liberdade, é dependência disfarçada. A mulher estoica escolhe uma liberdade que não se compra, não se exibe e não se mendiga. Ela se conquista no silêncio, na disciplina, no autodomínio. E aqui está uma das maiores consequências dessa liberdade. Você vai se tornar autossuficiente emocionalmente. Isso não significa que você não vai amar, não vai se conectar com os outros, ou que vai viver isolada. Significa que as suas emoções deixarão de ser um campo de batalha onde qualquer um pode entrar e causar estragos. Você vai aprender a conviver com o desconforto da rejeição sem se desesperar. Vai aprender a ver críticas sem se desestabilizar. Vai aprender a fazer escolhas impopulares com serenidade. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade vem de dentro. Não a busque fora. Essa tranquilidade não é uma promessa de vida fácil. É uma armadura contra a manipulação emocional. Mas atenção, liberdade tem um custo que poucos suportam: a solidão da responsabilidade total. Não há mais ninguém para culpar. Não há mais desculpas para a fraqueza. Quando você aceita ser livre, você aceita também que cada passo em falso é seu. E cada vitória também. E esse é o paradoxo da liberdade estoica. Quanto mais livre você se torna, menos pessoas irão te compreender. Mas, ao mesmo tempo, mais forte e inviolável sua alma se tornará. Ser livre é ser forte o suficiente para não precisar ser entendida. E a mulher estoica sabe que a solidão da integridade é muito mais digna do que a companhia da mediocridade. Então, se você quer ser livre de verdade, esteja pronta para arcar com as consequências. Mas entenda, essa liberdade é a única coisa que ninguém poderá tirar de você. Agora que você chegou até aqui, eu preciso te perguntar, de forma direta: você realmente quer ser livre? Porque ser livre no estoicismo não é uma questão de discurso bonito, de frase de efeito em rede social, ou de seguir uma moda de independência. Ser livre, no estoicismo, é uma questão de caráter. É uma questão de autodomínio. E, acima de tudo, é uma questão de coragem para assumir a responsabilidade total sobre a sua vida. Liberdade não é ter infinitas escolhas. Liberdade não é fazer o que dá vontade. Liberdade não é ser aceita por todos. Liberdade é ter a força de escolher a virtude, mesmo quando o mundo inteiro te empurra para longe dela. Marco Aurélio dizia: a verdadeira liberdade é fazer o que a razão superior determina. Isso significa que a mulher estoica não é guiada por emoções desordenadas, nem por scripts sociais. Ela é guiada pela razão, pela virtude e pela consciência tranquila de saber que está vivendo conforme seus princípios. Mas essa escolha não é confortável. Você vai ter que aprender a ser item ignorada, item mal interpretada, item rejeitada, item ridicularizada. E você vai ter que aceitar tudo isso em silêncio, sem perder sua serenidade. Porque liberdade não é um prêmio que alguém te entrega. Liberdade é uma luta diária contra suas próprias fraquezas. O mundo vai continuar tentando te vender uma falsa liberdade, aquela que te transforma em um produto, em uma marca, em um reflexo das expectativas dos outros. Mas a mulher estoica sabe que quanto mais você precisa do aplauso, menos livre você é. Por isso, a pergunta que fica é simples e direta: você quer ser livre?
Ou você quer ser aceita? São escolhas opostas. Não se iluda achando que é possível ter as duas ao mesmo tempo. A mulher estoica escolhe a liberdade, mesmo que isso custe a aceitação de muitos. Ela escolhe a integridade, mesmo que isso traga solidão. Ela escolhe a disciplina, mesmo que isso vá contra as tendências. E aqui está o ponto final. Se você não controla a si mesma, você não controla nada. Todas as conquistas externas, carreira, relacionamentos, status, sucesso, são irrelevantes se você não domina seus pensamentos, suas emoções e suas escolhas. Liberdade é ser dona da sua mente. É ser capaz de olhar para o mundo e dizer: eu não me vendo. Eu não me rendo. Eu não me perco. Se você quer essa liberdade, você precisa agir. E o primeiro passo é parar de buscar justificativas externas para a sua vida. A responsabilidade é sua. A escolha é sua. E o caminho é seu. Agora eu te pergunto de novo, pela última vez. Você quer ser uma mulher livre ou quer continuar prisioneira de si mesma? O estoicismo não promete aplausos. Ele promete liberdade interior. E essa é a única liberdade que vale a pena. O resto é ilusão. A liberdade que o mundo vende é uma prisão disfarçada. A liberdade estoica é inegociável. Se você quer aprender a ser realmente livre, dominar suas escolhas e fortalecer sua mente com a sabedoria estoica, já se inscreve no canal agora. Aqui você encontra conteúdo que vai transformar a sua forma de pensar e agir, sem enrolação, só filosofia prática para a vida real. Clique no botão de inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.